Olá, está começando mais uma edição de Iluminuras, a revista eletrônica sobre literatura da TV Justiça. E o programa está vindo com novidades. Ao acionar a tecla SAP do controle remoto do seu televisor, pode-se ter acesso ao recurso da audiodescrição. Uma narração de tudo o que se passa na tela do televisor, como, por exemplo, os nomes dos entrevistados e as sequências de imagens que são exibidas. É a TV Justiça garantindo a acessibilidade aos deficientes visuais que podem acompanhar tudo o que se passa no Iluminuras. E o programa de hoje está cheio de rimas. Ele é um apaixonado tanto pela poesia lírica quanto por um gênero que é uma marca registrada da cultura brasileira, particularmente a cultura nordestina e com raízes europeias, a literatura de cordel. E para falar a respeito das diferenças entre estes dois gêneros, nós vamos conversar com João Bosco Bezerra, que é o primeiro convidado do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. É na rima do cordel que João Bosco Bezerra conta suas histórias. Brinca com formatos, mistura o tradicional com o moderno. É autor de Um Pau de Arara para Brasília, que conta a chegada de nordestinos à capital, e o Romance do Vaqueiro Voador, que foi adaptado para o cinema. E, como sempre, eu começo agradecendo a presença do João Bosco aqui na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, no TRT da 10ª Região, Foro Trabalhista, portanto, da Capital Federal. E começando com uma pergunta bastante específica, que é o fato de que você é cearense. Esta predileção por esse gênero tão brasileiro, com raízes europeias, que é o cordel, vem exatamente por conta do local de nascença? Penso que sim. Acho que do mesmo jeito que tinha lá o leite de cabra, os queijos do sertão, havia também o cordel, que era às vezes cantado. Eu lembro muito de meu pai cantar os cordéis clássicos, peleja de Riachão contra o diabo. Riachão estava cantando, então muitas vezes isso, ou no rádio mesmo, aí pela década de 70 já a gente ouvia. Então, antes de eu conhecer livros mesmo, eu já conhecia os versos que contavam histórias, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta, até nós temos vários livros que nós vamos mostrar daqui a pouco para o telespectador, mas antes fazendo duas distinções, porque são exatamente trabalhos específicos que você faz, que é exatamente o cordel e também a poesia lírica. Gostaria que você nos falasse a respeito das diferenciações entre estes dois gêneros, o cordel e a poesia lírica. Ambos podem ser feitas em versos, embora haja a poesia lírica, tem muito mais liberdade. O que acontece com o cordel é que ele é sempre a forma fixa. Então, são versos de 7 sílabas organizados em cestilhas, né? Então, são 6 versos, cada um faz uma cestilha. Então, basicamente isso. E uma poesia lírica não tem nenhum compromisso com contar uma história. Ela pode expressar simplesmente um sentimento amoroso, um sentimento de indignação ou qualquer outra coisa. E um cordel conta uma história. Então, não necessariamente assim, do ponto de vista dessa distinção literária, um cordel terá poesia, no sentido que eu posso encontrar poesia num quadro, poesia numa música, não teria necessariamente uma poeticidade. Ele tem rima e conta uma história. Então, o que faz um cordel é ser uma história contada em versos. Quem em noite de lua da esplanada dos ministérios se aproxima, há de ouvir uma voz que ecoa entre os blocos e um aboio assim sentido. De onde vem? Mistério. Se aqui não há bois, se não passam nesses gramados vacas, touros, marruás, de onde vem esse aboio? Que bichos ele conduz? Que ameaças nos trará? Agora vamos saber quem terá sido esse tal que despencou do prédio, cavalgando que animal? Voou de que maneira? Gente de bem ou cria do mal? Antes de tudo vaqueiro, que era a sua profissão, até que da roça veio para a lida de peão, pois domar boi ou martelo exige os mesmos calos na mão. Do ponto de vista de tradição, digamos assim, tradição cultural, o cordel também tem algumas características próprias, exatamente por ser essencialmente popular, até mesmo com relação às suas raízes nos próprios trovadores medievais. Mas, por exemplo, o processo de produção, ele pode ser escrito em qualquer lugar, inclusive do papel ofício pelo próprio tamanho, gerar uma característica do próprio modelo do cordel que era pendurado nas ruas. Como é que é isso? Como é que é de maneira? Na tradição europeia, qualquer coisa poderia se transformar em literatura de cordel. Na verdade, literatura é um fenômeno brasileiro. Então, em Portugal se chama cordel e o cordel é o avô do jornal,
no sentido que se você tinha um escândalo qualquer, um escândalo desses que aparecem na justiça, isso apareceria como um cordel. Quando isso vem para o Brasil, junto com todas as outras histórias, é que ele vai assumindo isso que a gente chamou de literatura. Então, no Brasil, é literatura de cordel, que esse é um nome também apropriado da década de 70 para cá, graças a um francês, o Raymond Cantel, que ele chegou aqui e disse assim para os brasileiros que não davam muita importância: mas isso aqui é igual à literatura de cegos, a literatura que se faz lá na Europa. E aí ele passou a estudar, levou isso para o ECA USP e começou, digamos assim, a ensinar os brasileiros então a revalorizar o cordel. Então, desde então, algumas dezenas de teses foram feitas sobre o cordel, e aí antes ele era chamado folheto ou romance. Então, folheto de Padre Cícero, folheto de Lampião, conforme até o título que tivesse. Então, se você ia ao Juazeiro, no Ceará, você trazia uns folhetos, né? Ou uns folhetos. Né? E aí a ideia de cordel veio exatamente para vincular essa tradição europeia. Agora você falou que ele fez referência ao que ele chamou de literatura de cegos. O que era exatamente isso? Que era, os cegos tinham como uma das permissões para viver, eles tinham, digamos assim, um mandato real para vender esses livrinhos, né? Então, literatura azul, os livros azuis. Então, olha, eu não vou te dar uma previdência aqui, mas a sua previdência é o direito de ter exclusividade de vender esses livros. Eu gostaria de mostrar, já aproveitando até para mostrar uma parte da obra, essa questão do formato em relação ao cordel especificamente. Então, por exemplo, nós temos aqui, esse seria um formato tradicional, não é? Nesse caso, com o título A Peleja de Aninha contra o Dragão da Tirania, ou de como Cora Coralina encontrou a poesia. Nós vimos até pelo próprio tipo de papel, vou repassar aqui para mostrar para os telespectadores, né? Com as poesias, a capa com a ilustração, embora típica, mas é uma ilustração, no caso, bastante, até bem detalhada, né? Nós podemos ver aqui. É do João Oliveira, um grande artista gráfico que notabilizou esse tipo de coisa para o resto do mundo. Nesse caso, nós temos um formato tradicional. Eu vou mostrar um outro aqui, que ele segue mais ou menos essa linha, me corrija se eu estiver errado, João, por favor, que é um pouco no formato também tradicional, o Alto de Santa Dica, só que nós temos aqui, nós percebemos, eu não sei se o telespectador pode perceber, já é com uma capa, pelo menos, um pouco mais dura, inclusive abre, já tem um formato mais próximo de um livro, não é? Com várias ilustrações também. E, para finalizar essa parte do que nós estamos mostrando e chegar ao ponto, nós temos também esse formato, Romance do Vaqueiro Voador, todos de autoria de João Bosco Bezerra Bonfim. Vou folhear aqui rapidamente, não é? O ponto que eu quero chegar justamente, com várias fotografias, inclusive, um formato grande, a questão nesse caso nesses casos específicos que eu acabei de mostrar, a temática ela é semelhante dentro da tradição do cordel, mas os formatos são já são bem diferenciados, mas são todos cordel. Exato. Então, assim, esse primeiro que você mostrou tinha a ver com essa tradição da impressão. Você tinha a impressão feita nos tipos e ela tinha mais ou menos o tamanho de um papel A4, que você dividisse em 4 ou em 8. E por isso você vai ter os folhetos em 8 páginas, 16 páginas ou 32, de 32 em diante já era chamado um romance de cordel. Mas enfim, a cordelidade, digamos assim, não está no formato, porque esse formato estava justamente vinculado às condições econômicas. O cordel se celebrizou na Paraíba, em Recife, então era muito caro ir até o Recife, que era onde havia as gráficas mais sofisticadas, fazer um clichê metálico. Então podia ser uma fotografia, mas isso ficava caro. Então essa dimensão, e eu acho que são duas coisas que deram muito certo, que são os versos de cordel e a xilogravura, e isso se tornou célebre. Então o que eu tenho nesses outros dois livros, o Alto de Santa Dica e o Vaqueiro Voador, é um diálogo com essa tradição. Então eu tomo xilogravuras, esses dois livros foram feitos a partir de xilogravuras, mas aí a gente já faz o diálogo com o design gráfico, e o design gráfico, enfim, o cordel é do tempo passado, é de 100 anos atrás e é do futuro. Então a ideia é
Sempre se pode contar uma história de escândalos ou uma história muito interessante, como o romance do Vaqueiro Voador, em versos, essa é a ideia. Quais as suas preferências em termos de poesia ou até mesmo de cordel, como fonte de inspiração, como fonte de leitura, até como fonte de prazer? É muito interessante, isso tem a ver com a minha própria definição de poeta. A gente que estuda, né, acaba ficando um pouco ou bem influenciado ou mal influenciado. Mas eu gosto das cantigas de amigo, que são exatamente coisas do século XII, século XIII, XIV, que estão nos primórdios da poesia portuguesa, da própria afirmação de uma língua portuguesa. E isso é o que tem a ver com o cordel. Então, assim, eu demorei a ligar uma ponta à outra, então, digamos isso que você percebeu no primeiro momento, ter nascido cearense, ter nascido nordestino não é uma coisa que seja à toa. Então, assim, na modernidade o que você vai encontrar? O Drummond diz que o Leandro Gomes de Barros seria o príncipe dos poetas brasileiros, porque foi justamente, digamos, o grande fundador do cordel. Ele era editor e escritor e escreveu mais de 500 livros de cordel, né? E o João Cabral de Melo Neto tinha uma paixão muito especial pela... Ele dizia, que graça que tem fazer poesia se não for rimada, né? Então, ele seria um modernista dessa geração de 50, né? Mas, assim, ele não vai fazer como os modernistas da primeira geração, e ele vai ter os poemas em voz alta, que ele diz que é Morte e Vida Severina, né? Ou O Alto do Frade, né? São meus heróis, passando por aí dos poetas, dos primeiros trovadores até o João Cabral, são as pessoas em quem eu busco influência. Bom, e com isso, portanto, eu encerro, teria outras perguntas a fazer também, é um tema que na verdade não se acaba, a literatura é um tema infinito na realidade, mas felizmente o nosso tempo já acabou e eu vou agradecer a sua participação mais uma vez, contando já em acompanhar o seu trabalho com novas publicações, sempre novas poesias, novos formatos, novos cordéis. Muito obrigado mais uma vez, João Bosco. Muito obrigado, Cadu. E o Luminuras não acabou. Nós voltamos logo depois do intervalo para a nossa conversa com João Trindade, um professor de Direito, admirador de poesia. Daqui a pouquinho. Olá, o nosso programa Iluminuras de hoje está de volta. A paixão pela literatura começou cedo, particularmente com livros de aventura que povoaram o universo de todas as crianças. Depois vieram novas obras e, afinal, o estudo do direito. Eu converso agora com o professor de Direito e consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Novamente, já tivemos a oportunidade de conversar antes aqui na TV Justiça, mas hoje sobre esse tema tão apaixonante que é a literatura. E isso já era uma paixão desde criança. E há uma discussão muito grande a respeito da convivência com os livros ser de extrema importância a partir do próprio incentivo dos pais. Foi o que aconteceu no seu caso? Foi sim. Eu acho que o exemplo dos pais é fundamental. Eu acho que dificilmente alguém vai gostar de futebol se o pai não gostar. Então, mais ou menos nesse sentido, ninguém vai gostar de ler, ou dificilmente alguém vai gostar de ler, ou vai adquirir o hábito da leitura se os pais não gostarem. Particularmente eu fui privilegiado nesse sentido, que meu pai é professor de literatura, além de advogado, e minha mãe também sempre gostou muito de ler, muito de arte. Então eu cresci com o acesso até físico mesmo aos livros. Eu via meu pai, minha mãe lendo, perguntava o que era natural da criança querer imitar o pai, ler jornal, ler revista, ler livros. Então, eu acho que isso é fundamental. Esse exemplo dos pais é mais importante até, eu acho, do que uma imposição. Do que o pai que não lê obrigar o filho a ler. Acho que não vai ter tanta efetividade quanto o filho vê o pai lendo, querer imitar o pai e termina adquirindo gosto pela leitura também. Uma admiração pelo poeta Augusto dos Anjos. Como é que surgiu isso exatamente? Por conta também do meu pai. Meu pai é especialista em Augusto dos Anjos, então sempre recitava alguns poemas. Eu, vez por outra, escapava para assistir a uma aula dele de literatura, então sempre fiquei muito fascinado. E eu gosto muito de ciências, e Augusto dos Anjos faz essa ponte entre o conhecimento científico e a linguagem poética que eu fiquei simplesmente fascinado. Então, principalmente na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência mesmo, quando eu conheci realmente a obra de Augusto dos Anjos por conta do meu pai, e aí foi amor à primeira vista e que até hoje dura. O ministro Aires Brito, agora aposentado do Supremo Tribunal Federal recentemente, ele, inclusive logo do início
desta nova fase do programa Iluminuras, ele nos deu uma entrevista para a TV Justiça, e na qual ele falava exatamente que os juízes, se referia particularmente aos magistrados, mas na verdade numa referência a todo o universo jurídico, a todos os chamados operadores do direito, deveriam ler mais poesia. Inclusive ele faz essa referência especificamente. Por quê? Porque isso aumenta a sua visão universal de todas as coisas. Você concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Eu acho que é um diagnóstico preciso. Realmente a gente tem um problema da atualidade, a falta de tempo, o excesso de trabalho. Eu acho que em todas as áreas a pessoa fica muito restrita a ler livros técnicos. Isso, claro, é indispensável, mas eu acho que falta, assim, o profissional realmente bom, ele tem que ter uma base de humanidades mesmo. Quer dizer, a gente sabe que no direito não existe nenhuma verdade absoluta. No direito existem versões. Nietzsche já falava que não existem fatos, existem interpretações de fatos. E no direito mais ainda. Então esse exercício de ver as várias significações possíveis, de entender mais a fundo a alma humana, eu acho que só a poesia traz isso para a pessoa. A poesia e as artes em geral. Eu acho fundamental. Você ainda trabalha na área do poder legislativo. Eu vou aproveitar também e perguntar se esse impacto também se faz necessário, talvez até com exemplos históricos, na própria elaboração das leis. A literatura também é uma arte necessária também a partir desse ponto de vista? É necessária, e eu diria mais do que necessária, é realmente indispensável. Quer dizer, você pode até ser um bom profissional sem ter uma base de literatura, sem conhecer muito literatura, mas você não vai ser um profissional excelente. Na feitura das leis, por exemplo, nós, no Poder Legislativo, se elabora o projeto de lei, mas todo aquele projeto ele é precedido de uma justificação. Então você vai ter uma série de debates, você vai ter uma série de análises. A literatura ajuda e muito, não só a escrever bem. Ninguém, é uma lição também que já vem do meu pai, que ele até hoje faz questão de relembrar isso, que ninguém lê bem, ninguém escreve bem sem ler bem, sem ter uma carga de leitura. Então toda essa justificação, esses debates, a arte da persuasão, que é muito cara ao direito no Poder Judiciário e também no Poder Legislativo, tudo isso é um embasamento que a literatura dá de maneira indireta. Quer dizer, não adianta você fazer um curso de como escrever bem, adianta ler bons escritores. Não adianta você fazer um curso de técnicas de persuasão, se você não leu bons discursos, não leu bons romances, não leu boa poesia. Então, claro que diretamente é difícil achar uma influência direta, mas indiretamente a literatura permeia toda a vida da gente, abre horizontes, eu diria. A legislação, o fazer a lei, é um exercício quase de ourives. A gente, quando lê uma lei, não, isso aqui está errado, é fácil de criticar a lei. Mas quando você está do outro lado para redigir a lei, você vê que cada palavra tem que estar lá de maneira cirúrgica. Não só um termo técnico, mas um termo comum realmente. Quer dizer, uma frase feita em ordem inversa vai complicar bastante, uma frase muito longa. Então, tudo isso, esse trabalho de ourives, de ir lapidando a essência, até colocar ali na lei da forma mais precisa possível, se essa for a intenção, porque às vezes a própria lei deixa em aberto para que haja uma construção interpretativa, mas se a intenção é deixar mais claro, esse exercício de clareza, de ter uma ordem lógica, tudo isso é trazido, é um embasamento também literário. Tanto que se você analisar, por exemplo, a Lei Complementar 95, que é a lei que regulamenta como devem ser feitas as leis, ela vai trazer normas de clareza, normas de precisão, que são basicamente normas de redação, normas de como escrever bem. E esse como escrever bem só vem com a leitura. Eu vou traçar um raciocínio paralelo. No caso da própria literatura, nós temos os grandes clássicos que vão ultrapassando a linha do tempo, exatamente porque muitas vezes um critério para considerá-lo como clássico é que ele traz valores que são universais, tem uma linguagem universal. Da mesma forma, determinadas legislações, elas passam pela história. Esse paralelo pode ser visto também na sua raiz, ou seja, na hora da elaboração, uma série de contingências, inclusive sobre que reflete isso, o bem fazer a lei até no seu texto, refletindo as ideias de uma época? Eu acho que sim. Se você pega determinados dispositivos do Código Civil, por exemplo, remontam à Roma Antiga. Quer dizer, é basicamente uma fórmula latina traduzida e que permanece ao longo de quase 2000 anos. É inegável o valor de uma legislação que permanece com poucas modificações há 2000 anos. Quer dizer, o teor, às vezes até a forma de redigir se mantém de uma língua para outra. Quando você faz análises de direito comparado,
você vai analisar a legislação em vários países, você percebe que algumas fórmulas elas são mantidas. E são mantidas não só por uma tradição, mas são mantidas porque são fórmulas poderosas, de um poder significativo, uma clareza exemplar. Claro que a gente não pode também dizer nem toda lei é feita para durar muito tempo, mas as leis em geral são normas gerais e abstratas, né, normas feitas para durar, então realmente aquela lei que tem um estilo que é claro, que se mantém ao longo do tempo, ela é um exemplo de uma boa lei, de uma lei bem feita. Bom, uma questão também que eu gostaria de lhe perguntar é a respeito das suas fontes prediletas do ponto de vista da literatura e ainda acrescentando, esses livros, eles acrescentam de que maneira do ponto de vista do advogado, do consultor, do operador do direito? Até hoje eu gosto muito de ler realmente os clássicos da literatura. Eu também tenho um contato esporádico com algo mais contemporâneo, mas como eu não sou da área de literatura, eu realmente costumo ler aquilo que eu aprecio mais. Eu gosto muito de vários autores, principalmente de língua portuguesa, realmente Machado de Assis, Graciliano Ramos, dentre os poetas Ferreira Goulart, Augusto dos Anjos, gosto muito também de José Saramago, um autor português, Walter Hugo Mãe, que é um autor contemporâneo também, li um romance dele recentemente e gostei bastante. Como eu te disse, eu acho que a influência mais direta disso é no estilo de escrever. Quer dizer, você conhece vários estilos, você passa a ter um domínio melhor das ferramentas linguísticas até para poder utilizá-las. E até uma questão que às vezes a gente não se dá conta, a questão do vocabulário. Quer dizer, quando você precisa de uma palavra mais específica, esse vocabulário não tem outro jeito de a gente ter um bom vocabulário, ninguém vai sair decorando o dicionário. Então, uma boa maneira é você ter realmente uma carga de leitura, ajuda bastante. E a questão da argumentação, da construção de ideias. Muitas vezes, o fazer do jurista é um fazer literário. Vamos pegar o exemplo de um membro do Ministério Público que vai fazer uma denúncia. O que é uma denúncia? É uma narrativa. Uma denúncia é uma narração. Você tem que dizer quem fez, o que fez, tirando a parte técnica jurídica de enquadrar o crime que foi cometido, todo o resto é um fazer literário, de recontar algo que aconteceu. Quer dizer, isso daí é fundamental que a pessoa tenha realmente uma intimidade com o ato de escrever e com a própria literatura, senão acontece o que às vezes a gente vê, denúncias sem pé nem cabeça, que você não entende o que é que aconteceu, que ficam extremamente extensas ou muito curtas. Então, essa técnica toda eu acho que a literatura ajuda bastante. Quer dizer, a literatura ajuda no ato de se fazer justiça. Sim, sem dúvida, porque nesse caso o que é que você vai ter? Uma denúncia mal feita ou mal narrada pode gerar às vezes uma absolvição indevida, uma condenação indevida. O ato do juiz de interpretar as testemunhas, o que é que as testemunhas estão dizendo, de verificar de todas aquelas narrativas qual é que é mais verossímil, urdir toda essa cadeia de fatos, tudo isso é realmente reconstruir algo. Então a literatura ajuda a fazer a justiça realmente. Professor João Utilidade, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa Iluminadores de hoje e desejar um bom trabalho e muita leitura, portanto. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela participação. E o nosso programa Iluminadores de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever os seus programas favoritos, anote aí o site da TV Justiça, www.tvjustiça, tudo junto sem o cedilha.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição da revista eletrônica da TV Justiça.